Bom dia, que o seu dia seja feliz. Vamos iniciar com uma oração. Então acomodem-se, relaxem. Aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhos e elevemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos oriente em nossa caminhada. Que os seus ensinamentos sejam farol para as nossas vidas, para que possamos nos desenvolver sempre e sempre. Se conosco, Mestre, agora e sempre. Assim seja. Eu sou Margarida Alves, sou trabalhadora do Centro Espírita Harmonia. Hoje nós vamos falar sobre no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, né? O capítulo 4, item 4. O capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sobre o nome de ressurreição. Apenas os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque só tinham vagas e incompletas noções sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que vive Eles acreditavam que um homem que tivesse vivido poderia reviver, sem terem uma noção precisa da maneira como a coisa podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama, mais judiciosamente, reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo foram, depois de muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, formado para ele e que não tem nada de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser aquele de Elias, desde que João fora visto criança, e se conheciam seu pai e a sua mãe. João podia, portanto, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Esse é o texto nosso de hoje. Então, quando nós falamos de ressurreição, quando nós falamos de reencarnação, nós estamos falando de vida, né? Buscando entender, então nós vamos buscar entender como a vida é colocada para o nosso aperfeiçoamento nas relações conosco mesmo, nas relações com as outras pessoas e com a sociedade em geral. Seja no mundo familiar, nas comunidades, no mundo político, empresarial, entendendo que todas as instituições são constituídas de pessoas, então a nossa relação sempre será pessoa a pessoa, gente a gente. Então nós vamos perceber nesse sentido de que a sociedade, as instituições, as relações só melhoram se as pessoas que constituem essa sociedade melhorarem também. Porque estamos todos em um processo de revisão interior, que é individual, de responsabilidade individual, e que cada um executa do seu jeito, do seu modo, no seu tempo, buscando a sua melhoria contínua. E quando eu fiquei pensando sobre esse aspecto da melhoria contínua, eu fiz uma relação clara
com uma técnica administrativa que é uma prática adotada pelas empresas buscando atingir resultados cada vez melhores, sejam eles os produtos e serviços da empresa ou até nos seus processos internos, né? Essa é a melhoria contínua. Então, a melhoria contínua, ela pode ser, pelo que a gente entende dentro dos processos administrativos, ela pode ser atingida através de diversas metodologias e de boas práticas organizacionais. E aí, o que essa técnica tem de relação com o processo de nascer de novo, dentro do objetivo de alcançar o reino de Deus? O que isso tem a ver? Mas lembremos assim, nós estamos falando de melhoria contínua. Então, se estamos falando de melhoria contínua, nós estamos falando de nós, do nosso processo, né? Do nosso processo de viver. Então, tem tudo a ver, porque cada vez que nós reencarnamos, nós temos uma nova oportunidade de crescimento. E o reino de Deus não é um local, mas é um estado de espírito, né? E o que nós precisamos fazer conosco mesmo é melhorar, melhorar, melhorar. Esse é o princípio que nós estamos buscando, utilizando diversos caminhos que incluem estudos, aprendizado, para que nós possamos desenvolver habilidades com constância e persistência, a despeito das dificuldades que vão surgir, porque muitas serão as dificuldades que surgirão nessa caminhada. Porque ao reencarnarmos, nós esquecemos do nosso planejamento, temos lá o nosso conhecimento, está lá conosco, mas nós não nos lembramos perfeitamente aquilo que nós planejamos para fazer. Então, realmente nós precisamos estar usando o nosso livre-arbítrio em nossas decisões e nossas escolhas. Esse planejamento reencarnatório que nós fizemos, ele foi feito buscando nos dar todas as condições necessárias para o alcance do nosso objetivo. Mas, como eu disse, como nós esquecemos, e lembrando também assim que não há determinismo, né? Não há determinismo de hipótese alguma. É possível que, assim como nas técnicas, nós possamos, das técnicas administrativas que nós falamos da melhoria contínua, nós possamos corrigir rumos, rever pontos. Mas o desempenho pessoal é meu, é seu. Não tem como ser diferente. É nossa responsabilidade. E aí me veio uma coisa quando eu comecei a pensar no assunto com o olhar de palestra, né? Não, desculpe. Eu revisitei a infância e a adolescência no lar e na igreja. Nós éramos de uma família, nossa família, a minha família, né? Na realidade é uma família da igreja presbiteriana, né? Então se falava apenas da ressurreição, nos mostrando assim, Jesus nasceu para nos salvar, ele morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar, para tirar os nossos pecados. Essa era a ideia que nos era colocada. Então, se falava apenas de ressurreição. Reencarnação é uma palavra que eu realmente só vim conhecer alguns anos depois. Então, naqueles idos anos em que eu aprendi que os mortos seriam ressuscitados no juízo final, né? Os mortos seriam ressuscitados no juízo final. Nesse dia, Jesus voltaria para julgar os vivos e os mortos. Aqueles que estivessem no sono da morte despertariam para a vida eterna. Então, seriam despertados para a vida eterna. Nesse contexto, a ressurreição vai para o foco do despertar para a vida eterna.
para a vida espiritual. Quer dizer, acordar-se-ia do sono da morte para viver ao lado de Deus. Ou, dentro daquele outro lado da filosofia, ficar no castigo eterno. Então, a gente vê que a reencarnação não é parte desse processo. Nós teríamos apenas uma vida. E, nesse caso, eu tinha um espírito que vive eternamente. A ideia do espírito, ele existia, mas eu tinha um espírito que vivia eternamente. E que aqui no planeta Terra eu só estaria uma única vez. Se falhasse, nossa, não teria outra oportunidade. A minha oportunidade simplesmente foi aquela que eu já tinha ressuscitado quando Jesus veio. Então, ressurreição, só para a gente entender melhor, então ressurreição no sentido literal da palavra quer dizer ressurgir, reviver, voltar a viver com o mesmo corpo. Esse é o sentido literal da palavra, que não é o mesmo sentido do qual eu aprendi, porque o que eu aprendi era o ressuscitando, vivendo, acordando para a vida eterna. Mas a gente sabe que o ressuscitar, dentro desse sentido literal da palavra, nos mostra, a ciência comprova para a gente que o corpo biológico, após morrer, não revive. Então, não temos como reviver. O exemplo bíblico que é dado, ele é colocado no sentido do Lázaro, por exemplo, que foi colocado na nossa leitura. Ele reviveu, ele ressuscitou ali no caso, porque o corpo físico não havia morrido. Porque se o corpo físico perece, né, não há como haver um retorno à vida dentro desse mesmo corpo. Mas dentro do conceito judeu, a ressurreição tinha o entendimento também de reencarnação. E aí nós começamos a pensar mais um pouquinho. Nós sabemos que somos como espíritos imortais, individualmente, eu vou dizer, nascemos, né? Nós acordamos, despertamos no mundo espiritual. Nós morremos, desencarnamos e despertamos no mundo espiritual. E cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo, o seu dia certo, e aí nós vamos desencarnar e vamos despertar nesse mundo espiritual, mas vamos continuar vivendo. E depois nós vamos passear por lá, passear não, né? Nós vamos viver por lá em um processo de aprendizado, de continuidade de aprendizado por um tempo, e depois reencarnamos para dar continuidade aqui no nosso plano ao nosso processo evolutivo de tomada de consciência do bem, né? Esse é o objetivo. E nós temos conhecimento também de que a vida é dada ao corpo físico dentro de um intricado processo de conexão com o espírito, que é a verdadeira vida, e começa nos preparativos para a reencarnação. É um processo de preparação para a reencarnação é um processo bem elaborado, bem estudado, bem cuidado mesmo pela espiritualidade com detalhes. Em uma leitura que eu fiz de um livro, digo para vocês, o livro Reencarnação Divina Bênção, eu tinha momentos que eu fiquei emocionada, digo para vocês com toda sinceridade, eu fiquei emocionada porque é um trabalho minucioso, é um trabalho de amor muito grande que é feito para um processo de reencarnação. Então é todo um planejamento, é todo um estudo, né? Vários espíritos envolvidos com aquele processo para que a gente ganhe de novo uma nova vida e possa vir aqui nesse nosso plano
nos melhorarmos mais. Mas eu ainda volto um pouquinho assim naqueles anos meus de lá de trás, quando eu iniciei no Espiritismo, anos depois, né? Quando eu iniciei lá no Espiritismo, em minhas buscas de respostas aos meus questionamentos, eu questionava muito, muito mesmo. Será que eu tenho somente uma oportunidade de vida? O que eu vim fazer aqui? Fazer somente isso? Trabalhar, estudar, me divertir? É só isso que a gente tem para fazer aqui? Então eu achava pouco. Pensava que era também muito pouco o tempo de estágio de viver na Terra, de ser pequeno esse tempo de viver na Terra para ser somente uma única vez. O outro aspecto que me colocava muito era essa coisa de não ser justo, o ponto em que se eu não fosse escolhida, né, quer dizer, se eu não me comportasse bem e não fosse para o céu, eu ia viver em desarmonia eternamente. Isso é justo? E o outro aspecto também que me via muito era a eternidade como espírito numa vida de inatividade, apenas vivendo na glória de Deus. Então eu ia viver eternamente em um processo de inatividade. Então, eu questionava muito isso. Eu acho que foi uma das coisas, eram esses pontos que mais eu questionava e que quando eu cheguei no Espiritismo, eu buscava ansiosamente as respostas por esses aspectos. Então eu vejo assim, se eu já questionava, achando pouco que aqui na Terra se fazia em um mundo que era finito, imagine quando eu morresse e fosse viver lá eternamente no céu sem fazer nada. Então eu acho que eu ia questionar muito por lá. Eu acho que a espiritualidade ia acabar não me aguentando, ia dizer, poxa, o que eu posso dar para essa menina fazer? Porque eu ia questionar muito, porque esses eram os meus questionamentos. Mas aí vem que quando nós tomamos consciência da imortalidade do espírito, de que somos um espírito com uma vestimenta carnal e não um corpo físico com o espírito, né? Quando tomamos a consciência da reencarnação, e aí voltando um pouquinho aí nessa questão de que somos um espírito, a imortalidade do nosso espírito, que a gente é um espírito e não eu tenho um espírito. Eu ainda acho hoje assim interessante quando às vezes converso com algumas pessoas, amigos, amigas, e que a gente está falando sobre espiritismo e que as pessoas às vezes ainda dizem, eu tenho um espírito, né? Eu tenho um espírito. E eu me lembro que uma vez, conversando com uma amiga, ela disse, eu tenho um espírito. Você também tem, não é, Margarida? Eu disse, não, eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Ela, Ave Maria, eu tenho medo, viu? Eu disse, não tenha medo, porque eu sou um espírito e você é um espírito. Mas ainda existe esse momento em que as pessoas estão de que ainda pensam ter um espírito e não ser um espírito. Então, é importante que a gente tenha essa consciência da imortalidade, e é isso que nós aprendemos aqui no Centro Espírita Harmonia, na ULI, esse veio que a gente faz. Nós somos espíritos. E também quando nós tomamos consciência da reencarnação, da nossa responsabilidade existencial, né, do livre-arbítrio, nós descobrimos de verdade a infinitude da vida. E todos esses questionamentos, eles começam a ganhar respostas, né, que irão, assim, preencher todos esses questionamentos ao longo do tempo. E os espaços, né, serão preenchidos, porque nós ganhamos consistência daquilo que nós somos como somos. E isso aconteceu comigo. Para mim é o começo de uma nova fase, foi um começo de uma nova fase.
foi assim muitas descobertas, muitos entendimentos, o clarear, o despertar, de entender que, na verdade, a misericórdia de Deus e os ensinamentos de Jesus nos trazem a boa nova da não inatividade, né? Seja no mundo espiritual ou no mundo terreno. Ele nos traz isso, essa boa nova da não inatividade. Nos mostramos que nós somos espíritos imortais e que nós estaremos trabalhando, né? As nossas mãos estarão sempre em labor diário, na seara do trabalho, que vai possibilitar o nosso amadurecimento interior e a tomada de consciência através dos impactos despertadores do ser. Porque a vida vai nos oferecer situações e momentos e que serão impactantes para nós, para que nós possamos despertar e nos entender e vivenciar as experiências, né, de uma forma que elas nos tragam aprendizados. E essas experiências são vivenciadas em qualquer uma das dimensões, seja na dimensão espiritual, quando estamos desencarnados, ou aqui na nossa experiência de espíritos encarnados. E a gente vê assim, que nasce é o espírito, né? Ele nos cobre com uma veste e nasce. E eu fiquei pensando uma coisa assim, tem um rito de passagem, né? Seja o rito de passagem do nascer ou o rito de passagem do morrer. Então, eu fiquei pensando nesses aspectos, fiquei pensando assim, o rito de passagem do nascimento, quando vai chegar uma criança, olha a nossa alegria, como nós ficamos felizes, né? De receber mais um ser que está chegando, um espírito que está, né? Vem alegrar as nossas vidas. As mães ficam felizes, né? Os pais, a família, o mundo fica feliz. E eu fiquei pensando que deve haver também, e pelas leituras que são feitas, a gente vê que também quando nós fazemos a nossa passagem para o mundo espiritual, quando nós, vamos falar na nossa terminologia, nós morremos e fazemos a nossa passagem para o mundo espiritual, sim, também há alegria. Né? Sim, também há alegria. Nós ficamos aqui, daqueles que nos recebem, daqueles que são os nossos amigos, também há alegria. Para nós aqui encarnados fica tristeza, mas é uma tristeza que deve ser somente uma tristeza de saudade, né? Essa tristeza da saudade que a gente tem, da convivência, do que eu vou, do sentir falta, né, da presença da pessoa. Então a gente vê assim, pensando que nasce o espírito, então, é esse agente, o espírito que reencarna, é ele que vem para cá. E existem estudos, alguns estudos que comprovam a reencarnação. Podemos citar o Dr. Ian Stevenson, né? É médico, é um estudioso, pesquisador, psiquiatra, né? Ele é professor de psiquiatria nos Estados Unidos, na Universidade de Virgínia, né? Ele analisou em torno de 200 casos e escreveu um livro descrevendo pelo menos 20 casos de reencarnação de crianças que relembraram quem foram na vida passada. E ele realmente constatou, ele visitou espaços, locais onde as crianças viveram, visitou parentes e ele buscou realmente coletar provas e coletou muitas provas da veracidade da reencarnação. E aqui pertinho de nós,
A gente ouve Adenauer falar sempre, né? Adenauer sempre fala que ele se lembrou da sua encarnação passada. Quem ele foi na vida passada, identificou o local, a linha de estudos, autoria de livro. Então isso é fundamental, isso prova, mostra. E é algo que preenche os nossos espaços, porque dá para a gente a dimensão de que nós temos uma caminhada, né? Temos um roteiro a seguir e que temos um objetivo, um futuro em nossas vidas. Então a gente vê assim que são provas de diversidades de personagens, da unicidade do espírito. E que essas nossas experiências vivenciadas em cada encarnação, elas ficam gravadas conosco, ficam gravadas no nosso perispírito. E a gente sabe bem mesmo que a reencarnação não é uma questão de crença, ele é um fato, uma lei divina de alcance geral, né? Acreditando ou não, nós reencarnaremos, porque é a nossa oportunidade de crescimento, de aprender através do nosso processo evolutivo. As provas e as expiações, elas vão assim nos possibilitar dentro do processo de melhoria contínua, porque é isso que a gente está fazendo, a avaliação do nosso processo evolutivo, possibilitando assim a abertura de novos horizontes, de novas possibilidades. E isso acontece. Adenauer, em seu livro Reencarnação, Processo Educativo, deixe eu pegar aqui, na contracapa ele diz: reencarnar é educar-se. É um processo de aprendizagem a que estão sujeitos os espíritos que se encontram vinculados à Terra. Então, olha, reencarnar é um processo educativo, é onde a gente vai se educar, nós precisamos e estamos aprendendo, né, tirar das nossas mentes, do nosso dia a dia, de que reencarnar e tudo que nos acontece aqui são processos de castigo, né? São processos de que nós estamos sendo castigados, de que todas as nossas dificuldades, elas são coisas que Deus está nos maltratando. Não, não é isso, né? Porque se a gente pensar assim, Deus seria justo se Ele, né? Seria justo se Ele não nos deixasse viver mais vezes, tantas vezes quantas fossem necessárias para o nosso desenvolvimento, não é? Então a gente tem que responder sim, Deus é justo, tem que entender que Deus é justo e a sua justiça, a justiça divina, nos traz a reencarnação como um presente divino. Então a gente entenda o seguinte, que todos realmente, independente de crença, de raça, de cor, de estado civil, né, de ser bonito, feio, homem, mulher, todos reencarnou e reencarnará dentro do ciclo de nascer, aprender, morrer e nascer. Mas uma vez eu trago assim a ideia, né, falando assim no que traz no livro de Reencarnação Divina Bênção, o espírito, nesse livro, o espírito Marcelo Rios, ele traz, assim, faz um relato da sua experiência de trabalho. Olha aí que a gente está vendo que não temos inatividade, que a gente continua o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento. Nós trabalhamos em bem do outro e em bem de nós mesmos, e a bem de nós mesmos, né?
Então ele relata a sua experiência de trabalho na equipe de reencarnação, onde ele menciona casos de espíritos que lutam por uma chance de reencarnar, de novo vir para aqui, visando aproveitar essa chance de um novo corpo carnal. Ele mostra também a responsabilidade com que é tratado todo o processo, como eu já falei, né, do planejamento, durante esse processo, né, durante o processo de planejamento, durante o processo do próprio reencarne e quando do reencarno, né, quando reencarnados. Então existe todo um processo de acompanhamento. Então, os espíritos, eles estão ali a buscar, os que estão desencarnados estão ali a buscar uma nova chance, porque alguns desperdiçaram a oportunidade que tiveram aqui na experiência corpórea anterior. E se nós pensarmos assim, a fila é grande. Teve horas quando eu ficava pensando nesse livro, os olhos enchiam de lágrimas e dizia que todos que desejam pudessem conseguir reencarnar, né? E nós estamos reencarnados. E aí nos cabe fazer algumas perguntas para que a gente veja se nós estamos no caminho certo. Eu, você, nesse momento, como estamos agindo? Estamos aproveitando essa experiência com responsabilidade perante a vida que nós estamos tendo? Nós estamos buscando uma renovação interior dentro de um processo de mudança, de tomada de consciência do bem, do amor ao próximo, aquele com o qual nós vivemos as nossas mais próximas experiências. Estamos prestando atenção a esse aspecto da justiça divina? O que nós estamos fazendo nesse nosso processo atual de reencarnação? Porque uma coisa a gente pensa assim, o nascer não é só reencarnar. O nascer é entrar no mundo interior e nascer durante a experiência carnal, tantas vezes quantas forem necessárias para fazer o processo de autotransformação, para produzir, contar uma nova história, enfim, para curar-se das mazelas, integrando ao espírito novas habilidades. Então, temos que aproveitar essa experiência que nós estamos tendo. Temos que buscar essas respostas em nós nesse momento. Porque muitos são os processos de cura. Acessá-los depende de cada um de nós. Depende. Vamos utilizar aí o nosso livre-arbítrio, né? Depende de cada um pelo seu livre-arbítrio. Porque a misericórdia divina nos alcança, ela nos abraça pela reencarnação, estimulando o nosso despertar consciente como parte da construção do progresso espiritual, através do desenvolvimento moral, do desenvolvimento ético. Nós somos agentes de nós mesmos, é preciso termos consciência de nós disso. Usando o nosso livre-arbítrio, e nós utilizaremos tantos personagens quantos forem necessários para o progresso do espírito. Porque a gente pensa assim, que nós podemos estagnar, mas retroagir, nunca nós poderemos retroagir. A gente vai estar sempre avançando, uns mais rápido e outros, às vezes, se atrasam pelo caminho. Mas é preciso também entender
e lembrar dentro desse contexto que eu estou trazendo, é que Deus diz para a gente, faz a tua parte e eu te ajudarei. Ele falou isso para a gente, né? Faz a tua parte, eu te ajudo. Mas essa ajuda, somente Deus, nós podemos ajudar os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, mas não podemos fazer a parte que compete a eles. Então a gente vê que esse processo de aprendizado, de crescimento dentro da nossa experiência de vida aqui na Terra, é um processo de mão dupla, onde todos somos artífices de nós mesmos. É verdade que nós não podemos deixar Jesus, a Deus, aos espíritos amigos, a responsabilidade de lapidar o nosso espírito, porque não é responsabilidade deles. Eu não posso simplesmente pensar, Deus, faça por mim, Deus me ajude. Sim, e o que você está fazendo por você? Lembremos na realidade que a responsabilidade é individual, é nossa, é pessoal. Espíritos desencarnados e encarnados nos ajudarão nessa caminhada, mas é preciso que nós façamos a nossa parte, a parte que nos compete. Então, nesse aspecto, a busca é pela interiorização do ser, vendo, vivendo, transformando os dramas interiores. É isso que nós precisamos. Porque o processo de viver é contínuo, ele não se extingue. Nós nascemos, morremos, vivemos, nascemos, ficamos fazendo esse ciclo. Ele não se extingue, porque nós somos espíritos, e os espíritos são imortais. E eles se movimentam no tempo e no espaço. No momento assim que o princípio espiritual se torna uma individualidade, o espírito inicia sua trajetória de viver rumo à luz, rumo à sua perfeição, à sua ascensão espiritual, mediante o aprendizado, ao desenvolvimento de habilidades dentro de cada ciclo de vida. Como eu já disse, seja no mundo espiritual, seja aqui no nosso mundo terreno, reencarnado. Pode ocorrer que em algum momento este ciclo de aprendizado na Terra tenha uma rota de processo evolutivo em outros mundos, sejam eles mais evoluídos ou menos evoluídos. Mas o ciclo de viver, o ciclo de aprender, ele continua. Porque, na realidade, em todo esse processo, o que se privilegia em qualquer das situações é a necessidade evolutiva do espírito, é o aprendizado, é o despertar para o infinito caminho para Deus. E agora? Nesse momento, agora em 2020, né? Nesse momento em que vivemos com a pandemia do Covid-19, eu vejo assim, é um momento que vivemos como um chamamento para ouvir o nosso coração, ouvir seus compassos, olhar para dentro de si e aprender a conviver e a viver a vida com plenitude. A vida nas relações entre as pessoas, a vida na relação com o mundo, com os sistemas, com a natureza, com os animais. Mas é preciso também entender que o amor a si e entre os seres humanos é a base para o cumprimento dos diversos ciclos de evolução
pela reencarnação, no caminho do progresso com o desenvolvimento nosso, das nossas habilidades, dos pontos que nós precisamos crescer. Lembremos que Deus não nos isenta das encarnações, não nos isenta nas encarnações, não das, mas nas encarnações. Ele não nos isenta das dores, das expiações, mas Ele não abandona nossos passos na senda do progresso. Não existe, Ele está sempre com o olhar atento, deixando que o livre-arbítrio seja a voz na caminhada em direção ao infinito mundo do ser. E é isso que nós estamos. A humanidade, entre as dores e as expiações, vive cada uma das 8 bilhões de pessoas que estão encarnadas na Terra, nesse momento, cada uma do seu jeito, do seu modo, ao sabor das infinitas, ela vive o sabor das infinitas possibilidades do viver, de encontrar o tempo de encarar a si próprio e de poder pensar e reconsiderar passos que estão sendo dados e com isso ter a oportunidade de mudar-se, de mudar de olhar, porque é sua responsabilidade cuidar de si e ajudar a cuidar dos outros. Esse o grande emaranhado que nós estamos vivendo. Nós estamos focando nesse momento, mas é o emaranhado das nossas vidas em todo o nosso percurso. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos conectados uns com os outros. Nós cuidamos de nós e, ao cuidar de nós, nós estamos também contribuindo contribuindo com o cuidar do outro também. Nós estamos contribuindo com o cuidar do outro. O que Jesus nos ensina, né? O que Jesus nos ensina é o amor. Mas muitas vezes nós relutamos em aprender a amar e temos que rever a lição. É como na escola, pensar na escola. Se nós não tiramos a nota adequada que demonstra aprendizado, nós somos reprovados. E aí temos que fazer o quê? Né? Temos que fazer o quê? Temos que repetir a matéria, né? Estudar mais um pouco, fazer a prova, o trabalho e passar. E isso que nos faz, é isso que nós fazemos. Isso significa dizer que temos uma nova chance de aprender, mas não se deve desperdiçar as oportunidades. Todos vamos avançar na senda do bem, todos nós vamos avançar nessa senda do bem, porque a ignorância não será a eternidade nossa. A lei divina nos mostra em sua essência, na indicação da senda do progresso do espírito para o encontro do reino de Deus, que esse reino não é um paraíso físico, mas é um estado de sentimento do ser. É um estado nosso de sentimento, de como nós estamos, como nós nos sentimos, como nós somos. Então, confiemos na providência divina, que tudo faz para o nosso bem. Porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gratidão. E aí eu peço a vocês que fechem os olhos,
e se transportem para o salão do Centro Espírita Harmonia. Se você não conhece, mentalmente peça para se deslocar até lá. Confie, você será levado. Respire e relaxe. E se deixe envolver pelos fluidos benfazejos que preenchem o espaço. E se entregue ao passe que o grupo de passe neste momento realiza. Volte-se para dentro de você e confie. Porque Deus sabe das nossas necessidades e dos desejos do nosso coração. Receba os fluidos, sinta-o penetrando em você pelo seu chakra coronário. Deixe-o circular por todo o seu corpo. Sinta-se sendo cuidado ou cuidada. Agradeça. Seja grato, seja grata. E agora, deixe que fluidos de cura impregnados de amor e paz sejam emanados pelo seu chakra cardíaco. E juntos preenchamos o salão e espalhemos pela fundação, pelo bairro, pela cidade, pelo estado da Bahia, pelo Brasil, pelo mundo. Alcançando cada uma das pessoas que habitam a Terra. Envolva o planeta Terra nesta suave neblina de fluidos curativos. Vibre amor. Declare seu amor, pedindo que a misericórdia do Mestre Jesus alcance cada um dos habitantes do planeta Terra com fluidos de paz, de amor, de gratidão, acalmando os corações, possibilitando a reflexão e o olhar amoroso a si e aos outros. Voltemos devagar ao salão, mantendo a sintonia, e agradecemos ao amigo e mestre Jesus pela oportunidade da vida, pelos amigos espirituais que nos inspiram, pela família, pelos amigos e todas as pessoas que contribuem para as experiências de aprendizado. Que a paz e o amor de Jesus
esteja conosco, agora e sempre. Assim seja.